This conference will now be recorded. Ok, então.
Pessoal, a gente já está resolvendo, tá? Estou conversando aqui com o André. Teve um pequeno problema técnico aqui no computador, mas a gente já está resolvendo. Vê se consegue agora apresentar, André. Agora foi, hein? É isso? Conseguiu? Todos conseguem ver agora? Todo mundo está me enxergando? Agora tá ok, André. Dá para ver o pointer e não está saindo como estava acontecendo antes. Então está estabilizado, show. Tá bom. Estabilizou. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é André Raffari. Foi? Então tá bom. Meu nome é André Raffari, né? Eu sou discente lá do curso de odontologia da UF. Fui monitor de anatomia também. E hoje eu vou estar falando aqui com vocês, né, sobre o plexo cervical e sobre o tronco simpático cervical, certo? O roteiro da apresentação vai ser basicamente esse daí. Primeiro eu vou falar sobre o plexo cervical, suas estruturas e suas conexões, para então depois falar sobre o simpático cervical. Começando então pelo plexo cervical, né? A gente sempre fala que, assim como os demais plexos, ele também é formado pela raiz ventral, né, dos 4 primeiros nervos cervicais, ou seja, C1, C2, C3 e C4. Cada um deles, né, vai se conectar com um gânglio simpático cervical, que eu vou abordar mais para frente, e a função, né, majoritária deles é essa daqui: inervar os músculos do pescoço, o diafragma e as áreas da pele, né, da parte inferior aqui da cabeça, parte posterior também, pescoço e a parte superior do tórax, certo? Cada ramo, então, ventral vai se anastomosar com o de baixo, formando 3 alças anastomóticas. Ou seja, C1 vai se anastomosar com C2, C2 vai se anastomosar com C3 e C3 com C4. Eu botei aqui que formam 3 alças, né? Mas essas alças não devem ser confundidas com a alça cervical, que eu vou falar mais para frente, certo? Além disso, a gente pode falar também que o plexo nervoso cervical também se conecta com alguns nervos cranianos. Bom, aqui está uma imagem, né, então, do plexo cervical no esquema, né, demonstrado por Testi, um demonstrado pelo Gray e outro pelo Netter. A imagem que eu vou usar, a maior parte dessa apresentação, vai ser essa daqui do Netter, tá? Porque ela é a mais utilizada pelos alunos e eu considero ela relativamente fácil de se entender e organizada, e eu tive maior facilidade para modificar ela para essa apresentação. Bom, então aqui eu retirei a legenda, só para a gente não precisar se preocupar com uma imagem cheia de informação. E eu vou pedir para vocês focarem só nessa porção daqui, já avisando de antemão que isso aqui é o nervo acessório, né, o 11º par de nervo craniano, que tem suas comunicações complexo, e isso aqui é o nervo hipoglosso, o 12º par de nervo craniano, certo? A gente então vai abordar o restante dessas estruturas aqui. E isso aqui é o que eu falei, ó. A raiz ventral de C1 vai se anastomosar com a de C2, formando uma alça anastomótica. C2 vai se anastomosar com C3, formando outra alça. E aqui aparecem 2 alças, né, anastomóticas entre C3 e C4, certo? Aqui eu fiz um esquema só para representar essas alças. E a gente pode falar também, né, que cada ramo, exceto o primeiro, vai se dividir uma parte ascendente e uma parte descendente para se unir com um ramo comunicante. O primeiro, obviamente, não vai emitir nenhum ramo ascendente, porque não existe nenhuma raiz acima dele. Então, ele vai emitir um ramo só descendente. E dessas 3 raízes, né, derivam os nervos que a gente vai estudar ao longo aí da aula. E a gente pode dividir didaticamente esses nervos em uma parte do plexo que é superficial e uma parte que é profunda, né, sendo a superficial com função majoritária, né, sensitiva da pele, por exemplo, e a parte profunda, né, motora e proprioceptiva dos músculos anterolaterais da cabeça, do pescoço, perdão.
Aqui, mais uma vez, a imagem, aquilo que eu falei com vocês. Isso aqui já é o 11º par de nervo craniano, e o 12º, e isso aqui tudo vai ser abordado, certo? Então, os primeiros nervos que a gente vai estudar são justamente da parte superficial do plexo cervical, certo? São esses aqui. Nervo occipital menor, nervo auricular maior ou auricular magno, né? Tanto faz. Nervo cervical transverso e nervo supraclavicular. Lembrando que cada um deles vai emitir diversos pequenos ramos que eu vou mostrar depois em algumas imagens, até de fotos de dissecções anatômicas. A primeira alça, então, é formada por C2 e C3 e vai originar os ramos que vão inervar a parte inferior da cabeça e do pescoço, enquanto C3 e C4 vão originar nervos para a parte do ombro, parte inferior do pescoço e parte superior do tórax. Isso é muito fácil de se ver naquelas imagens de dermátomos, por exemplo, que tem nos atlas. Aqui está uma imagem do Netter, né, mostrando, então, uma dissecção muito superficial da cabeça e do pescoço, numa vista lateral, em que foi retirada uma parte do músculo platisma, que é esse músculo aqui, que recobre boa parte do pescoço, né, o músculo mais superficial do pescoço. Isso aqui é o músculo externo-cleidomastóide, e se vocês notarem, né, se a gente dividir em 3, no terço médio, vai estar a emergência desse nervo aqui, que é o nervo occipital menor, deste nervo, que é o nervo auricular magno, do nosso terceiro nervo aqui, que é o cervical transverso, e então de um ramo descendente, que é o nervo supraclavicular. A gente vai então abordar cada um deles separadamente. Outra coisa que vale a pena, eu botei essa imagem aqui, que eu considero uma imagem muito bonita, e ela mostra, né, a relação dessas partes superficiais do plexo com a veia jugular externa, por exemplo, que ali na imagem do Netter a gente não possui. Bom, primeiro, então, o nervo occipital menor, ele vai ter uma contribuição vindo lá de C2, e ele vai inervar essa parte aqui, olha só, posterior ao pavilhão auricular, certo? A parte posterior aqui da cúpula, região mastóide, e ele vai possuir uma parte de inervação conjunta também com o nervo occipital maior. Eu não falei que o occipital maior participa do plexo cervical, justamente porque ele vem de uma raiz dorsal, e a formação do plexo é dada por raízes ventrais. Então, o outro ramo que a gente vai abordar logo em seguida é o nervo auricular magno. É justamente esse nervo aqui, olha só. Se o nome dele é auricular, quer dizer que ele vai estar indo mais ou menos para a região da orelha, certo? Alguns livros classificam, né, seus ramos como anteriores e posteriores, sendo os anteriores que inervam essa parte aqui da região parotídea e os posteriores da região da orelha e do processo mastoide. Tem alguns livros que eles classificam com 3 principais ramos do nervo auricular magno. Seriam ramos parotídeos, né, que ficam sobre a fáscia massetérico-parotídea, então inervando toda essa porção aqui. Ramos auriculares e ramos mastóides, cada um indicando para a região em que ele está indo inervar. Uma coisa que vale a pena falar sobre o auricular magno é que ele possui uma anastomose. Olha só, isso aqui é uma imagem do textinho interessante. Isso aqui é o lobo da orelha, o músculo externo cleidomastóide. Foi retirado da glândula parótida aqui, né? Então isso aqui é a loja parotídea. E dentro dessa loja, o nervo facial, né, o 7º par craniano, ele vai ter uma divisão em temporofacial e cérvico-facial, né? A partir daqui, ele vai ser basicamente, né, majoritariamente motor. Mas o nervo auricular maior, ele pode pegar uma carona na sua trajetória, fazendo a inervação sensitiva junto ao trajeto do facial e podendo até ascender, né, para frequentemente fazer, olha só, isso que eu escrevi aqui, inervar uma parte até do canal auditivo externo, uma parte do tímpano, uma área que o Teixeira, por exemplo, chama de área de Ramsay-Hunt, que é só para dizer que, por mais que o facial aqui nessa região já seja motor, o auricular magno pode pegar uma carona através de seu epineuro para dar a sua inervação seguinte. Existem livros, por exemplo, do Menezes, de neuroanatomia, que fala que o auricular magno ainda chega até a região de zigomático, por exemplo, através desses trajetos anastomóticos com outros nervos, por exemplo, o facial. O nervo, então, seguinte que a gente vai falar é então, o nervo cervical transverso. Ó.
Então, já vimos o occipital menor, nervo auricular magno, nervo cervical transverso, que ele vai inervar, ó, basicamente a região anterolateral, né, do pescoço. Ele vai possuir ramos ascendentes, né, que vão subir até essa região aqui submandibular e vão formar um plexo cervical junto com o facial também abaixo do platisma, porque lembrando que o facial vai inervar motoramente o platisma, mas a parte sensitiva vai ser dada também, além, né, de porções anteriores do auricular magno, como as porções ascendentes do nosso cervical transverso. Esse nervo aqui ele também pode fazer algumas anastomoses na região aqui da mandíbula com o nervo mentoniano, por exemplo, que é um dos ramos do terceiro par um dos ramos do quinto par de nervo craniano, né? O trigêmeo vai emitir o nervo mandibular e, em última instância, ele vai emitir esse nervo aqui, que é o chamado mentoniano, que dá a porção sensitiva do terço inferior da face, podendo então se encontrar algumas fibras com os ramos ascendentes do cervical transverso, mas são fibras muito pequenas, em dissecção a gente quase não vê. E a gente também tem os ramos descendentes, né, que vão perfurar também o platisma e vão ser distribuídos por toda essa face anterolateral, né, da pele do pescoço, até mais ou menos a região aqui da incisura jugular, né, a parte superior do externo. O último nervo, então, da parte superficial do plexo cervical vai ser o nervo supraclavicular, que ele vai vir lá daquela alça anastomótica inferior, né, que é dado por C3 e C4, e ele vai possuir três principais ramificações, sendo uma ramificação mais medial, uma ramificação intermédia e uma lateral. Eu já vi em lugares escrevendo como anterior, médio, posterior, mas no final das contas dá a mesma coisa. A gente só tem que associar que os mediais vão até mais ou menos a linha média da pele aqui na parte inferior do pescoço, chegando, né, podendo chegar mais ou menos até a segunda costela. Os intermédios vão inervar a parte mais ou menos do peitoral maior e do deltoide, e os laterais vão chegar até as partes superiores e posteriores do ombro, recobrindo aqui boa parte do deltoide também, até umas regiões do trapézio, até aqui dessa região. Lembrando que isso aqui é tudo, gente, nervo muito superficial. Logo que se tira a pele, a gente vai ter esse músculo aqui, que é um músculo cutâneo, né, que é o platisma, e esses nervos vão estar entremeados às fibras musculares do platisma. Portanto, se a gente rebater o platisma, muitas das vezes a gente vai retirar as fibras desse nervo, desses nervos todos que a gente acabou de ver. Agora, isso aqui vai ser uma sequência de imagens para mostrar, né, a profundidade de secção. Aqui a gente consegue ver, olha só, o músculo externo-cleidomastoide, músculo trapézio. Aqui temos então o trígono posterior do pescoço e o trígono anterior do pescoço, certo? Aqui foi retirado então o músculo platisma, dá até para ver uma anastomose entre um ramo do facial e um do cervical transverso. E tá tudo esbranquiçado assim porque ainda está na face cervical superficial. E vale a pena ressaltar aquilo que eu tinha falado, ó. Na borda posterior do nosso músculo externo-cleidomastoide, em seu terço médio, nós temos a emergência de quase todos esses nervos. Aqui na imagem, parece que esses outros nervos, o occipital menor e o supraclavicular, não têm uma origem comum, mas geralmente a gente consegue ver isso acontecendo. Então, os nervos vão se originar mais medialmente, fazer um trajeto posterior e circular a borda posterior do nosso músculo externo cleidomastoide. Em seu terço médio, a gente vai ter a emergência deles para suas regiões em que vão inervar. Esse ponto aqui, no latim chamado punctum nervosum, é chamado também de ponto de Erb, ponto nervoso. É um parâmetro anatômico importante. E outra coisa, aqui nessa imagem, a veia jugular externa não está tão próxima. Geralmente, na dissecção, a gente percebe que existe maior relação entre essa emergência dos nervos superficiais do plexo cervical e a veia jugular externa. Mas dando sequência aqui, então, nós vemos aqui um aprofundamento dessa dissecção, chegando até a lâmina pré-vertebral, né, da face cervical. E ó, a borda posterior do esternocleidomastoide já foi exposta. Aqui a gente consegue até ver, olha só, uma veia superficial cervical, veia jugular externa, e aí que a origem desses nervos, ó, auricular, occipital menor, supraclaviculares e cervical transverso. Essa dissecção aqui foi mais limpa inferiormente, né, na borda inferior do trígono posterior do pescoço.
E aqui é a retirada, né, dessa lâmina pré-vertebral. Eu esqueci de falar uma coisa, né? A origem do plexo, né, das raízes ventrais, ela se dá da mesma forma do plexo braquial, tá? Ocorre no espaço interescalênico, entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Então, a gente vai ter um espaço entre os anteriores, bastante relação com os músculos escalenos aqui, tá? Que estão localizados mais fundamente ao esternocleidomastoide, perdão, e à lâmina pré-vertebral. Pois bem, aqui é uma imagem então anterior do Yokoshi para mostrar uma dissecção superficial, olha só, contendo os ramos do nervo cervical transverso, os ramos do nervo supraclavicular. E se eu botar numa vista lateral, a gente ainda consegue ver, ó, o occipital menor indo para a parte posterior do pavilhão auricular. Isso aqui é uma peça anatômica, a vista direita dela, na vista lateral. Um nervo ascendendo, indo em direção à loja parotídea aqui, né? Existem ramos que iriam para a face que recobre a glândula parótida, que é o nervo auricular magno. A veia jugular e sua relação, ó, com a emergência desses nervos. O outro nervo que a gente viu aqui, então, é o cervical transverso. E, mais uma vez, pequenos filetes nervosos aqui do supraclavicular. Aqui ainda tem a lâmina pré-vertebral, né? E esse aqui é o músculo esternocleidomastoide. Sempre peguem como referência ele para procurar a emergência desses nervos aqui. Numa peça, por exemplo, no laboratório que tenha sido seccionado, né, no pescoço, um corte transversal, ainda dá para ver a emergência desses nervos aqui, olha só, mais ou menos nessa parte superior. Pois bem, mais uma vez a mesma coisa na imagem. Então nós vimos esses nervos aqui, olha só, do esquema. Mais uma vez, circulando aqui o esternocleidomastoide, nervo auricular magno, nervo occipital menor, cervical transverso e supraclaviculares com suas 3 ramificações. Percebam o seguinte, foi seccionado aqui o músculo esternocleidomastoide para mostrar a raiz nervosa do plexo cervical, o que significa que a porção profunda desse plexo vai ter que ser vista após o rebatimento desse músculo, certo? E uma última imagem para mostrar com mais evidência a emergência desses 3 nervos com a relação junto à veia jugular e externa. Então, legal. Se a gente pegar aquele esquema e retirar o que a gente já viu, a parte superficial, né, do plexo, a gente tem isso aqui, ó, uma imagem mais limpa, certo? A gente já viu, então, a parte superficial, que é dada por esses nervos, e agora a gente vai ficar com a parte profunda, que é majoritariamente motora e proprioceptiva. Bom, a parte profunda, então, ela pode se dividir também em ramos mais internos ou profundos, que vão inervar os músculos pré-vertebrais, e ramos mais externos ou superficiais que vão ser dedicados, né, majoritariamente a, por exemplo, músculos infraioides. Então, como eu já disse, essa parte inerva, né, a musculatura anterolateral do pescoço e envia um nervo para o diafragma, que é justamente esse nervo aqui, que é o nervo frênico, e, repetindo, essa porção toda fica profundamente ao músculo esternocleidomastoide. Então, aqui uma dissecção profunda, né, da imagem do Netter aqui, que representa uma dissecção profunda, para falar sobre os ramos mais profundos do plexo cervical, que é dedicada, olha só, aos músculos reto anterior da cabeça e reto lateral da cabeça. Ó, esse é o músculo reto lateral e o reto anterior da cabeça, certo? Além disso, C2 e C4 vão dar, ó, nervos para o longo da cabeça, que é este músculo aqui, e nervos para o músculo longo do pescoço. Então pense o seguinte, as raízes mais superiores vão dar nervos justamente para aqueles músculos menores e mais superiores, né, pré-vertebrais. Enquanto C2 e C4 vão dar nervos que são para músculos mais inferiores. É só lembrar da ordem do que está localizado acima do que. Os escalenos também possuem, então, a sua inervação de C3 e C4, lembrando que eles são músculos mais inferiores, e o plexo se origina entre eles aqui, tá? Posteriormente, também a gente teria um músculo levantador de escápula, que tem sua contribuição nervosa vindo de C3 e C4. Então, C1 e C2 vão
contribuir para a inervação dos músculos mais superiores aqui, enquanto C2 em diante, né, C3, C4, vão contribuir para a inervação desses músculos aqui, longo da cabeça, longo do pescoço e escalenos. Aqui uma imagem do Gray demonstrando a mesma coisa. E isso aí é uma esquematização do que eu falei, né? São esses ramos mais profundos aqui que serão dedicados aos músculos mais profundos do pescoço, os músculos pré-vertebrais. Pois bem, C1 vai emitir um ramo que na peça vai parecer que vai se anastomosar junto com o 12º par de nervo craniano. Mas isso não é uma verdade, ele vai só pegar uma carona com esses nervos, com esse nervo, perdão. Para então ele emitir um ramo, um filete nervoso que vai para o músculo supraioide, né, que é o músculo genioide. Ele vai lá da espinha geniana inferior, localizado na linha média da mandíbula, até o ocioide. E também vai emitir um filete nervoso para o músculo inferior, que é o músculo tireoide. O restante dos músculos inferiores serão inervados por nervos oriundos da alça cervical. Tá? Então, legal. C1 vai emitir um ramo para o genioide e para o tireoide. A alça cervical ela é formada por C1, C2 e C3. Então, C1 vai emitir um ramo para o tireoide e para o genioide, e também a raiz superior da alça cervical. Se existe uma raiz superior de algo, então vai existir uma raiz inferior desse algo, que é justamente dado por C2 e C3. Olha só as raízes inferior e raiz superior da alça cervical. Tá? Dessa alça cervical, então, vão ser inervados aqueles músculos inferiores, com exceção do tireoide, certo? Então, vão ser inervados omoióide, externo-tireoide e externo-ióide. Nessa ordem aqui. Primeiro vai ser inervado o ventre superior do músculo omoióide, que é um músculo que vai da borda inferior do ióide até próximo à incisura da escápula, certo? O externo-tireoide, que vai do externo mais ou menos até a linha oblíqua da nossa cartilagem tireoide. O externo-ióide, que fica localizado muito próximo, né, esse músculo. E então o ventre, um nervo para o ventre inferior do nosso músculo omoióide. Vale ressaltar aqui, olha só, a proximidade da alça cervical com essas estruturas nobres aqui, olha só, localizados medialmente, né, posteromedialmente, que são o conteúdo da bainha carotídea, justamente a artéria carótida, veia jugular interna e entre elas o nervo vago, certo? Então a bainha carotídea estaria fechando, né, esse conteúdo e passando muito próximo a ela, né, sobre essas estruturas, a gente vai ter então a alça cervical, com sua raiz superior dada por C1 e sua raiz inferior dada por C2 e C3. Ó, C2 aqui e C3. Mais uma vez, ó, aparece aqui que C1, esse aqui é o nervo hipoglosso, né, vai parecer numa peça que C1 está anastomosando com ele, mas vai estar só pegando uma carona e emitindo nervos para um músculo inferior apenas, que é o tireoide. Isso para mostrar numa peça. Então aqui a gente tem a artéria carótida comum, a bifurcação dela, e à frente, ó, mais superficialmente ela, nós temos a alça cervical. Olha que beleza. E eu marquei aqui cada filete nervoso indo para o seu respectivo lugar, né? Foi seccionado aqui o músculo omoióide, que ele passaria à frente da borda inferior aqui da alça cervical, né? Mas a gente consegue entender que aqui a gente teria esse nervo indo para o músculo que foi seccionado, certo? Então aqui tem o músculo externo tireoide, externo ióide, enfim. Mais uma imagem dessa vez com a preservação do músculo omoióide, certo? E se eu levo aqui, ó, por exemplo, para o ventre inferior do mesmo. Isso aqui que está sendo, parece que a alça cervical está abraçando, é justamente a veia jugular interna, certo? Mais uma vez aqui, ó, dá para ver na peça, o nervo hipoglosso e seu ramo aqui, ó, para o músculo tireoide, que é esse músculo pequeno aqui, ó.
Aqui está a proeminência laríngea, tá? Daqui viria a linha oblíqua. E olha só o nervo para o músculo tireoide vindo justamente de C1. Mais uma imagem aqui para mostrar a alça cervical em aproximação e a contribuição aqui para o músculo externo tireoide, esse músculo aqui. Lembrando que o músculo omoióide estará passando à frente, né, dessa estrutura. Certo? Então, vimos a alça cervical. A próxima coisa a ser abordada, então, vão ser os ramos comunicantes com o nervo acessório. Lembrando que o nervo acessório é o 11º par de nervo craniano e uma de suas funções vai ser inervar quem? O músculo externo cleidomastoide e o músculo trapézio. Então, a parte motora desses músculos vai vir justamente, olha só, pelo nervo acessório. O plexo cervical vai emitir as fibras proprioceptivas que vão se anastomosar com ele e seguir em direção a esses dois músculos que eu acabei de falar. Músculo externo cleidomastoide e músculo trapézio. Aqui para mostrar, né, a anastomose com o nervo acessório. Mais uma vez, para representar a mesma coisa. Anastomose com o acessório indo em direção ao músculo trapézio. E agora chegou a vez do frênico. O frênico, então, ele é formado pelas raízes de C3, C4 e C5. Se vocês já estudaram aí o plexo braquial, vocês sabem então que a raiz de C5 ela é contribuinte para o plexo braquial, mas também ela emite um filete que vai ser contribuinte para a formação do nervo frênico. Então o nervo frênico ele vai ter duas raízes aqui provenientes do plexo cervical e uma raiz proveniente do plexo braquial, né, grosso modo. Então C3, C4 e C5 vão ter a formação vão formar o nervo frênico. Aqui é interessante, olha só, ver as raízes inferiores do nervo frênico, passando anteriormente a esse grande músculo aqui, ó, que é o músculo escaleno, posteriormente as artérias, né, transversa cervical e supraescapular, ó, passando posteriormente essas estruturas, anteriormente a artéria subclávia, e nesse caso aqui, né, do lado direito, vai passar posteriormente a veia braquiocefálica direito. Por que eu estou falando do lado direito? Isso aqui é uma mesma imagem. Porque, como vocês sabem, a veia braquiocefálica direita e a veia braquiocefálica esquerda, elas têm uma origem, né, um pouquinho diferente. Então, isso faz com que o nervo frênico ele passe posteriormente, do lado esquerdo, né, passe posteriormente à veia subclave esquerda, enquanto do lado direito vai passar posteriormente à veia braquiocefálica, certo? Depois no trajeto do nervo frênico descendendo até chegar ao diafragma, ele vai passar próximo, né, da artéria torácica interna e vai ter sua proximidade com artérias pericárdico-frênicas, por exemplo. E durante todo o seu trajeto ele vai emitir pequenos ramos para a pleura e para o pericárdio. Lembrando que ele vai ficar, né, entre a pleura parietal e a parte fibrosa do pericárdio, certo? Porque ele vai passar entre o coração e o pulmão. Aqui uma vista lateral para mostrar a descendência desse nervo até chegar ao diafragma, músculo diafragma. Aqui para mostrar, né, a emissão de alguns nervos pro pericárdio. E existem vários nervos que vão aqui em direção também ao músculo diafragma, só que eu não vou entrar muito em detalhes quanto a isso. Bom, o plexo cervical também vai possuir ramos comunicantes cinzentos. O que seriam esses ramos comunicantes cinzentos? Ramos cinzentos nada mais são do que ramos pós-ganglionares do sistema simpático. Então, esses ramos cinzentos vão ser ramos comunicantes com os gânglios simpáticos cervicais, certo? E depois eu vou explicar um pouco mais sobre a importância disso. Aqui para mostrar, olha só, as raízes do plexo cervical e seus ramos comunicantes com os gânglios cervicais. Isso aqui é o gânglio cervical superior, gânglio cervical médio e seus ramos comunicantes cinzentos. Então, legal.
Para revisar rapidinho, então, nós vimos que o plexo cervical é formado pela raiz ventral de C1, 2, 3 e 4. Ele pode ser dividido didaticamente numa parte superficial, que vai gerar os nervos auricular magno e occipital menor, nervo cervical transverso e nervo supraclavicular, dedicados a toda essa região aqui do pescoço, parte posterior aqui do pavilhão auricular, parte inferior aqui um pouco da cabeça, parte superior do tórax e ombro. E a gente também viu que a porção profunda do plexo cervical é dedicada majoritariamente aos músculos anterolaterais do pescoço, sendo eles os retos da cabeça, os longos da cabeça do pescoço, os músculos infraioides e um músculo supraioide, que é o músculo genioide. Ademais, todos eles, todas as raízes aqui vão possuir contribuintes ou ramos comunicantes cinzentos que vão se comunicar com o plexo simpático cervical, e C3 e C4 contribuem junto com C5, que não faz parte do plexo, para a formação do nervo frênico. Além disso, 3 raízes aqui vão emitir ramos contribuintes para o nervo acessório, certo? Então aqui nós temos uma visão esquemática, dividindo bem. Em verde nós temos os ramos musculares e proprioceptivos desses músculos profundos, né, músculos do pescoço. E em amarelo a parte sensitiva do plexo cervical. Pois bem, agora nós vamos partir para o plexo simpático cervical. Bom, ele é formado então, né, por 3 principais gânglios, que são o gânglio cervical superior, gânglio cervical médio, gânglio cervical inferior, são os 3 principais gânglios, e ainda o gânglio vertebral, certo? O gânglio cervical inferior, ele pode ser fusionado, segundo alguns autores, em 80% dos casos ele é fusionado com o primeiro gânglio torácico. E aí ele pode ganhar esse nome aqui de gânglio cérvico-torácico, ou então gânglio estelado, ou de Neubauer, como era o epônimo dado a ele. Opa. Pois bem. Só para um apanhado geral, né? Então, esse plexo ele vai contribuir, né, para a inervação simpática do coração, vai contribuir também para a parte simpática que vai carrear nervos junto com o plexo braquial e complexo cervical, como a gente já viu, alguns ramos comunicantes cinzentos, e vai também ser contribuinte para a parte simpática de vários gânglios da nossa cabeça, além de ter comunicação também com alguns ramos, com alguns nervos cranianos também, tá? Então, só por um apanhado geral, basicamente isso. Ele vai se localizar, então, lá da base da cabeça, né, próximo ao forame jugular e canal carotídeo, até a abertura superior do tórax, tá? Basicamente isso aqui. E ele fica depositado sob a lâmina pré-vertebral, né, da face cervical. O que isso significa? Que eles vão estar, esses gânglios e todos os seus nervos contribuintes vão estar localizados muito profundamente no pescoço. Observem isso aqui, olha só. Essa representação do néter fez com que a artéria carótida aqui interna e a carótida comum fossem rebatidas, né? E foi retirado também a veia jugular para mostrar, olha só, esses nervos aqui do plexo simpático cervical, significando que eles estão localizados mais profundamente ao conteúdo da bainha carotídea. Localizado, olha só, muito próximo a esse grande músculo aqui, que a gente já viu que é o músculo longo do pescoço e lá em cima o longo da cabeça, certo? Existe também uma proximidade muito grande com os processos transversos das vértebras cervicais. Aqui é um corte transversal do pescoço a nível aqui, né, da glândula tireoide, para mostrar aqui o conteúdo da bainha carotídea, só por exemplo, artéria carótida comum, né, veia jugular interna e nervo vago, póstero, medialmente, nós temos um gânglio cervical. Tá? Aqui a glândula, enfim. E aqui já é um pouco mais acima, já é um corte transversal, né, a nível da laringe. E olha só, aqui tem um conteúdo
nessa região há o conteúdo da bainha carotídea. O Yokoshi ele não marca um gânglio propriamente dito, ou um comunicante, mas o conteúdo aqui do plexo simpático cervical estaria localizado mais ou menos aqui. Mais uma imagem para mostrar, né, a profundidade, olha só, e como isso fica depositado sobre a lâmina pré-vertebral da face cervical, e teve que ser rebatido a veia, artéria e nervo vago. E, em resumo, aquilo que eu falei sobre a contribuição para as diversas estruturas. E, para lembrar aqui, a gente precisa falar o seguinte. Não há, né, formação lateral-lateral, ou seja, não há formação de tronco simpático da mesma forma que é formado na cadeia laterovertebral, no tórax e no abdômen. Ou seja, as fibras elas têm que ser enviadas até essa cadeia laterovertebral, até o tronco simpático que é localizado no tórax, para então ascender até os gânglios do nosso pescoço, certo? E essa contribuição é dada principalmente pelas partes superiores do tronco simpático, certo? De T1 a T4 mais ou menos, como a gente pode ver aqui essas fibras ascendendo nesse esquema feito pelo Gray. Então aqui mostrando, né, isso aqui é um corte mostrando o tórax lateralmente, na vista esquerda, e isso aqui é o tronco simpático, correto? Tronco simpático, aqui ainda dá para ver nervo esplêncnico maior, enfim. Aqui do lado direito, a mesma coisa, vários pequenos gânglios. Numa peça anatômica no laboratório, quem já viu já sabe que eles não são tão exacerbados quanto os atlas mostram, eles não são tão roliços, né, por assim dizer, não são tão grandes, e a gente consegue identificar com certa facilidade essa cadeia simpática aqui. Então, mais uma imagem aqui só para mostrar a diferença. Então, assim, as fibras simpáticas elas vão descender, né, da cadeia intermédia lateral e elas vão sair por esse corno lateral. Isso aqui é um corte transversal a nível torácico, tá? Aqui são os pulmões do indivíduo, corpo vertebral, artéria, aorta, enfim. Então vai descender por essa via na intermédia lateral e vai sair por um corno lateral que ele está presente, ó, de T1 a L3, certo? Vai passar, então, essas fibras vão passar pelo corno anterior, sair por uma raiz ventral desses nervos, atingindo, então, o nervo espinhal. Vai sair um ramo comunicante branco, ou seja, um ramo comunicante branco é pré-ganglionar. Essas fibras, então, vão chegar no gânglio e ali no gânglio elas podem fazer uma sinapse com um interneurônio, uma sinapse e já sair para um ramo grisalho, né, um ramo cinzento, que é um ramo pós-ganglionar, para o nervo de volta. Ou então elas podem, antes de fazer uma sinapse, ascender para um gânglio acima ou descender para um gânglio abaixo, e é assim que essas fibras, né, parasimpáticas chegam lá nos gânglios simpáticos cervicais. Elas saem por essa cadeia, né, que é torácica, e ascendem, fazendo uma sinapse a nível, né, cervical e emitindo seus ramos comunicantes cinzentos. Só para lembrar, o ramo comunicante branco é aquele pré-ganglionar e o ramo comunicante cinzento é aquele pós-ganglionar. Isso é uma representação esquemática do que eu falei do livro de Neurociências do McGraw. E vamos começar falando então do gânglio cervical superior, tá? Ele envia fibra aos 4 últimos nervos cranianos, lembrando quais são os últimos nervos cranianos: glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso, tá? São os 4 últimos nervos cranianos. E ele forma plexos nervosos carotídeo, né, que é simpático, não confundir com o plexo nervoso carotídeo, que é proveniente do glossofaríngeo, que é parasimpático. E aqui é o seguinte, eu escrevi cavernoso só para dar uma dimensão de localidade lá no endocrânio, porque essa divisão aqui é mais didática, o TXT aborda isso, mas é o mesmo plexo que segue, né, que ascende, tá? Então a gente pode dividir aqui, olha só,
as fibras pós-ganglionares de acordo com a emergência delas. Se elas sobem, vão ser fibras ascendentes, mediais, laterais, enfim, só por uma questão de divisão de estudo. Dos ramos superiores, então, né, vão sair aqui do polo superior do nosso gânglio, aqui tá, esse é o gânglio cervical superior, que é de cara assim, o maior que a gente consegue ver. Ele vai emitir um ramo que é relativamente fácil de se enxergar, que é o ramo carotídeo interno, que é este ramo aqui, olha só, que vai adentrar, né, vai passar pelo canal carotídeo junto com a artéria carótida interna e vai formar um plexo perivascular carotídeo, né, que mais uma vez eu vou lembrar várias vezes durante a aula, é um plexo simpático. E ele vai se estender, ó, até virar um plexo cavernoso, só por causa da localização, tá? Que eu vou falar sobre isso. Até emitir os ramos terminais dele, que vão acompanhar os ramos terminais da artéria carótida interna. Aqui uma imagem para mostrar, olha só, artéria carótida interna, tá? Lembrando que ela vai, ó, receber fibras do nervo carotídeo interno, e esse nervo carotídeo interno vai formar o plexo perivascular aqui, o plexo carotídeo simpático. Desse plexo aqui, olha só, ele vai, artéria, isso aqui é uma vista, né, do ouvido médio, tá aberto. Isso aqui é uma dissecção muito bonita de se fazer, eu adoro fazer esse tipo de dissecção. E ele vai emitir esse plexo junto com pequenas artérias que vão passar pela parede anterior da parte, né, petrosa da cavidade timpânica, vai emitir pequenos filetes nervosos simpáticos que vão contribuir para um plexo chamado plexo carótico timpânico, que é formado principalmente por um ramo nervoso do glossofaríngeo, né, nas fibras parasimpáticas, e por vários filetes nervosos provenientes do plexo carotídeo, que são simpáticos. O que isso quer dizer aqui? Que as fibras simpáticas aqui desse plexo, né, vão fazer a inervação dessa mucosa, né, do ouvido médio, por exemplo, de células aéreas mastoides, inclusive. Então, a gente vai possuir as fibras simpáticas do plexo carótico timpânico provenientes a partir desse plexo carotídeo. A gente também pode falar, olha só, aqui teria a proximidade do ouvido médio, existe a proximidade da artéria carótida interna com o nervo petroso superficial menor, que são ramos aqui provenientes, né, do joelho externo do nervo facial, e vão existir pequenos filetes anastomóticos que vão dar, né, a contribuição simpática para os nervos petrosos aqui. Lembrando que eles formam um nervinho chamado nervo do canal vidiano. Nervo do canal vidiano, nervo vidiano, ou nervo do canal pterigóide, certo? Em última instância, eles vão dar a contribuição simpática para esse gânglio localizado na fossa pterigo-palatina, chamado de gânglio pterigo-palatino, certo? Existe ainda uma contribuição nervosa pro nervo petroso superficial menor que vai até o gangliótico, por exemplo. Mas é só para entender que a partir desse plexo carotídeo, ele vai emitindo pequenos ramos que vão formar outros pequenos plexos, ou então contribuições para gânglios. Então, só mais uma imagem, olha, a artéria carótida interna aqui passando muito próximo ao nervo petroso superficial maior e emitindo sua contribuição simpática, tá, pro nervo do canal pterigóide. E ele vai contribuir também, olha só, em última instância, para inervação, para a inervação simpática da mucosa nasal, mucosa faríngea e até palato. Aqui também, olha só, para falar mais uma vez sobre a conexão que há entre esse plexo carotídeo e o gânglio pterigo-palatino, aqui a gente tem o nervo vidiano, e através de comunicações, aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui entre nervo zigomático e lacrimal, a gente consegue ver ramos comunicantes, por exemplo, algumas fibras simpáticas chegam até a nossa glândula lacrimal, ou seja, em situação de luta e fuga, por exemplo, a redução da produção lacrimal se dá, né? Essa inervação se dá através de todo esse trajeto bonito aqui, que é um trajeto muito pequeno e bem
labiríntico, digamos assim. Então, repetindo aquilo que eu falei, né, com essa comunicação, a gente então tem a inervação simpática da cavidade nasal, dada aqui, olha só, pelas fibras pós-ganglionares do gânglio cervical superior, através do plexo carotídeo, que chegam ao gânglio pitérico palatino, então para os seios paranasais, cavidade nasal e até palato, tá? Uma outra parte, então, dos ramos eferentes vem aqui da continuação desse plexo carotídeo. Isso aqui é uma imagem superior, tá, da órbita, o teto da órbita foi retirado, para a gente conseguir ver em amarelo aqui os nervos todos que vão para a órbita. Aqui está o globo ocular. Essa aula já foi dada pelo Carlão, né, que ficou excelente. E vale salientar aqui a proximidade, ó, com esses nervos cranianos aqui, tá? O oculomotor, por exemplo, o troclear. A proximidade dele com esse plexo faz com que ele possa emitir algumas fibras simpáticas também, esses nervos, e eles vão pegar carona, por exemplo, para chegar até o gânglio ciliar, por exemplo, através de nervos ciliares longos e curtos. Isso é muito interessante, né? Porque a inervação simpática da íris vai ser dada através dessa comunicação, né? Enquanto a inervação parasimpática vai ser dada pelo óculo motor, né? Lá pelo núcleo do óculo motor, que tem aquele pônio bonito, assim como também a inervação simpática do músculo levantador da pálpebra. Eu botei aqui só uma imagem, né, a fim de curiosidade, que essa é uma das explicações de quando a gente tem a interrupção dessa transmissão simpática ascendente, a gente tem, ó, um dos sinais aqui da síndrome de Claude-Bernard-Horne, que é a hemiptose, né, a queda parcial de uma pálpebra superior, dada pela não inervação simpática do músculo levantador da pálpebra superior, também miose moderada de um lado, apesar da retirada de estímulo luminoso. Lembrando que miose é a contração pupilar e midríase é a abertura, né, pupilar, assim, dessa forma. Então, isso aqui é só em resumo, para exemplificar o que eu falei, né, a inervação simpática chegando ao levantador da pálpebra superior e os músculos da íris, né. Mais uma vez, explicando aqui que a raiz simpática do gânglio ciliar é proveniente de fibras que vêm do plexo cavernoso, ou então plexo carotídeo, né, simpático. Mais uma vez a mesma coisa. Lembrando também que, além disso, né, essas fibras que ascendem do gânglio simpático cervical superior também emitem pequenos ramos em direção à hipófise e às meninges e pequenos vasos dessa área, né? Eles têm bastante contribuição, né, para a parte simpática, né, desses pequenos vasos do endocrânio. Lembrando que da parte média e anterior, porque a parte posterior é dada mais pelos gânglios cervicais inferiores, que eu vou falar a posteriori. Ademais, né, existem ramos que são relacionados justamente ao gânglio inferior do nervo glossofaríngeo, né, o nono par de nervo craniano, e outro que vai em direção ao gânglio plexiforme do nervo vago, certo? Então, alguns autores dizem que esses nervos eles não são totalmente parasimpáticos justamente por causa dessa contribuição, mas é bem reduzido assim, comparado à função parasimpática deles, certo? Então, aquilo que a gente já falou, que é a contribuição do gânglio no plexo simpático cervical com o com o plexo cervical, né, o plexo nervoso, através de suas contribuições por ramos grisalhos, né, ramos cinzentos. Isso aqui significa o quê? Vocês se lembram que aqui nós temos ramificações nervosas dedicadas à pele, ou seja, a inervação simpática da pele de toda essa região dos nervos do plexo cervical é dada por essa comunicação, né, cinzenta entre o plexo simpático e o plexo cervical, certo? Mais uma vez aqui mostrando uma coisa interessante, que é a proximidade, né, desse gânglio. Isso aqui é uma vista lateral, está esquematizada pelo textil. O gânglio está em preto.
teve que ser rebatido aqui a veia jugular interna e mostrando a proximidade, ó, do gânglio com, por exemplo, do gânglio cervical superior com o gânglio plexiforme do nervo vago, né? E os seus ramos posteriores vão emitir aqui, olha só, filetes proprioceptivos aqui para as 3 primeiras vértebras cervicais. É só lembrar da proximidade desse gânglio com a parte superior, né, do nosso pescoço. Então, ele vai emitir ramos para o corpo vertebral das 3 primeiras vértebras cervicais também. Continuando então aqui, ele vai emitir ramos vasculares além do plexo carotídeo, certo? Que vão basicamente acompanhar as artérias e ganhar nomes homônimos, tá? Essa aula foi dada pelo Jean e eu não vou me estender muito na trajetória das artérias e tudo mais, mas só para constar, né, que esses ramos vão sair da face então anterior, ó, em direção a todas essas artérias aqui, ó, artéria carótida e artéria carótida interna, perdão, artéria carótida externa, e a partir dela todos os seus ramos vão emitir pequenos filetes simpáticos junto à sua trajetória. Por exemplo, a artéria tireoide superior vai carrear também fibras simpáticas provenientes do gânglio simpático superior em direção a ela, ó, através dessa trajetória. Uma coisa importante também que vale salientar é que, a partir dessas ramificações anteriores do gânglio simpático cervical superior, nós temos a inervação simpática do glomo carotídeo, tá? Lembrando que ele tem uma inervação dada também pelo glosso faríngeo. Então, aqui é só para exemplificar o nome de cada plexo, que é homônimo a cada artéria. E eu salientei aqui o plexo faríngeo, que vai acompanhar a artéria faríngea ascendente também, mas vão existir ramos diretos para a musculatura faríngea e para a mucosa, por exemplo. Isso aqui é para exemplificar aqui o plexo lingual, né, que segue pela artéria sublingual, chega à glândula sublingual, bem como, né, ao gânglio submandibular, tá? Pela proximidade anatômica. Aqui uma imagem, uma dissecção, aqui está a parte anterior do indivíduo. Isso aqui é a cavidade oral, cavidade nasal, tá? Isso aqui é a mandíbula. Então, ó, isso aqui é o nervo lingual com o gânglio submandibular. Aqui nós temos, então, o músculo milioide, certo? E a artéria está aqui. Existem pequenas fibras, então, que vão se entremear nessa região e dar sua contribuição simpática para a glândula sublingual, por exemplo. O plexo maxilar, então, vai acompanhar a artéria maxilar. Isso aqui é uma norma lateral, tá? Uma vista de medial para lateral. A mandíbula está localizada aqui, né? A parte anterior da peça está localizada no lado esquerdo da tela. Uma parte do músculo pterigóide medial foi retirada para mostrar os nervos lingual e alveolar inferior. E olha só que interessante. A partir das fibras que saem, né, da artéria maxilar, né, nós temos fibras simpáticas que chegam ao gangliótico, que é este daqui. Ó. O gangliótico está em íntimo contato aqui com o nervo mandibular. E se a gente observar bem, ó, aqui nós temos a artéria meningeal média, existem filetes que saem desse pequeno plexo e vão contribuir para a inervação simpática dessa região através dessa via de proximidade anatômica. Tá? Aqui só para mostrar numa dissecção, aqui estaria a órbita, seio maxilar, então isso aqui é a parte anterior do indivíduo, e o gânglio óptico. Mais uma imagem, aquela mesma imagem, tá? A parte anterior está aqui. Isso aí é para mostrar os ramos mediais do gânglio cervical superior, que são majoritariamente viscerais. São ramos faríngeos, né, que seguem medialmente a artéria carótida, tá? A veia jugular interna está em vermelho aqui, tá ao contrário da norma que prevalece entre os atlas, né, tudo mais. Aqui está a artéria carótida interna. Este aqui é o nervo vago, isso aqui é uma vista posterior da faringe, tá? E isso aqui, grandão, é o gânglio cervical superior. E todas essas pequenas fibras, ó, estão indo em direção
aos músculos constritores, ó, superior, médio e inferior da faringe, tá? Isso aqui já é base occipital. Aqui já tem, né, o tubérculo faríngeo, então isso aqui é a ráfia faríngea. E esses nervos todos vão se entremear com ramos vindos do glosso faríngeo e do vago também, por exemplo, tá? Mas esses ramos esofágicos, eles vão só até a parte superior do esôfago também, né? Que vão emitir ramos, então, faríngeos, ramos esofágicos só até a parte superior. Porque a parte inferior do esôfago tem sua colaboração simpática através dos gânglios mais inferiores. Aqui está o corno, né, do iode. Mais uma imagem para mostrar aqui, ó, os filetes nervosos seguindo medialmente, tá? Indo em direção à faringe para inervar toda a mucosa e a musculatura dessa região. Aqui está o gânglio simpático superior. E o gânglio simpático cervical superior, ele também, junto com o médio e o inferior, ele vai emitir, né, ramo cardíaco. Alguns livros dizem que podem sair os três diretos do... Acho que eu só vi isso num livro, na real. Pode sair direto do gânglio cervical superior. Mas o normal de se encontrar, então, é somente um nervo cardíaco cervical saindo dele. Sendo assim, vai ter um nervo cardíaco cervical saindo do gânglio simpático cervical superior, outro saindo do gânglio cervical médio e outro do gânglio cervical inferior. São chamados, então, de nervos cardíacos cervicais superior, médio e inferior. Tá? Eu botei essa imagem aqui só para representar, então, a via que esses nervos recebem, tá? Lembrando aquilo tudo, desce pela cadeia intermédia lateral, sai por um corno lateral, faz toda aquela troca ou não de fibras até ascender e chegar num gânglio simpático, né, do pescoço, aqui no caso é o superior, e daí então ele vai emitir fibras que vão descender em direção ao coração, né? Aqui seria um nervo cardíaco cervical superior. Eles vão passar posteriormente ao arco da aorta para formar um plexo retroaórtico. Esse plexo retroaórtico ele é simpático, enquanto o plexo que é pré-aórtico ele vai ser parasimpático, dado pelos ramos cardíacos do vago, tá? Então esse plexo retroaórtico e pré-aórtico vão se encontrar abaixo, né, do arco da aorta, formando um plexo misto. E desse plexo misto vão existir pequenas fibras que vão acompanhar as artérias coronárias do coração. Então é a partir dessa via aqui que a inervação simpática do coração é dada, tá? Por fibras que saem lá dos gânglios cervicais e descendem, formando esse plexo retroaórtico, que vai se juntar com um pré-aórtico, formando um subaórtico, para então formar aquelas fibras, né, subendocárdicas. Lembrando que a maior parte dessas fibras simpáticas vão ficar localizadas, ó, nos ventrículos. Não quer dizer que não vai inervar o nosso sinoatrial, né, nem o átrio ventricular, mas dá a entender, por exemplo, que a parte simpática tem maior contribuição com o entropismo do coração, certo? Bom, isso aqui é em resumo, né, que graças a esse plexo a gente tem boa parte, né, da inervação simpática da cabeça e do pescoço aí. Seguindo então para o gânglio cervical médio, né, ele está a nível de C5, ou então da membrana cricotireoide, localizada aqui. Lembrando que vai se comunicar também com o gânglio simpático superior, com o vertebral e com o inferior. Além disso, ele vai emitir ramos comunicantes também com o plexo cervical. E ele vai emitir esses principais ramos aqui, ó. São ramos tireoides, que são independentes da artéria tireoide inferior, vão ser ramos diretos para a glândula tireoide, mas vai emitir ramos tireoides também que vão acompanhar a artéria tireoide inferior, representados por esses filetes aqui, certo? Então, a função vasomotora dessa artéria vai ser dada principalmente pelo gânglio cervical médio. Ele vai emitir também, então, o gânglio cardíaco cervical médio. Seguindo para o gânglio vertebral, né, é importante falar que ele emite uma contribuição importante para o plexo
simpático vertebral, que é o plexo que acompanha a artéria vertebral. Lembrando que ela vai ascender, vai virar basilar e vai dar boa parte da vascularização também do encéfalo. Mas ele contribui para o plexo vertebral, mas não é formador do plexo vertebral, porque o nervo vertebral proveniente do gânglio estrelado que forma majoritariamente esse plexo, tá? Além disso, o gânglio vertebral ele também vai formar uma coisa muito interessante chamada alça subclávia, olha só, que vai ser uma comunicação que vai contornar a artéria subclávia, passando anteriormente à emergência da artéria vertebral, tá? Descendendo, circulando a artéria subclávia e então se conectando com o gânglio estrelado. Tá? Então, o gânglio estrelado ele vai estar localizado anteriormente ao colo da primeira costela, mas ele também pode estar localizado um pouco mais acima, se ele não estiver fusionado com T1, aí vai ser só gânglio cervical inferior. Aí, nesse caso, ele vai estar a nível mais ou menos de C7, tá? Mais ou menos nesse nível, próximo ao seu processo transverso, assim como os demais gânglios. Ele também pode ter a divisão, né, dos seus plexos de acordo com a emergência nervosa. Essa imagem aqui é um interessante do texto que mostra a contribuição do gânglio cervical inferior com, olha só, as raízes de C5, C6, C7, C8 e T1. São justamente as raízes do plexo braquial, ou seja, os ramos cutâneos, né, derivados do plexo braquial, vão carregar também suas fibras simpáticas dadas, ó, pelo gânglio cervical inferior. Olha só que legal. Então, assim, pela ereção e controle de sudorese, né, vão ser dados, né, contribuídos principalmente pelo gânglio cervical inferior. E também é muito interessante salientar isso aqui, ó, que os ramos laterais vão ser basicamente vasculares, ou seja, o controle, né, vasomotor simpático das artérias do membro superior vão ser dados por fibras provenientes do gânglio estrelado, ou gânglio cervical inferior. Seus ramos ascendentes, então, vão formar o plexo vertebral, né, com o nervo homônimo, ou seja, aquilo que eu tinha falado. O gânglio vertebral vai emitir uma contribuição para esse plexo, mas o plexo é formado por um nervo vertebral proveniente do gânglio cervical inferior. O controle vasomotor, então, dessa artéria vertebral e de seus ramos subsequentes vai ser dado por esse plexo. Então, aqui é só para mostrar também os ramos descendentes, né, que derivam o nervo cardíaco cervical inferior, lembrando que o médio é dado pelo gânglio médio, o superior é dado pelo gânglio cervical superior. Vai emitir também ramos pleurais, né, para a parte superior ali da cúpula pleural, ramos esofágicos, porque, como eu disse, o gânglio cervical superior vai emitir ramos somente até a parte superior do esôfago, enquanto os ramos esofágicos, eles, provenientes do gânglio cervical inferior, vão dar continuidade para esse plexo, para a parte simpática, né, desse plexo esofágico, lembrando sempre disso, porque existem nervos cranianos associados à parte parasimpática. Tá? Ele também pode emitir um ramo pro nervo vago, a partir do nervo laríngeo recorrente, e também pode emitir uma anastomose com o nervo frênico. Isso aqui é uma vista lateral, né, posterolateral, aqui está a traqueia, a artéria subclávia e o gânglio cervical inferior, certo? Isso aqui é o nervo vago, lembrando que ele vai emitir um ramo bonito que vai ascender em direção à nossa laringe, que é o chamado de nervo laríngeo recorrente, e ele pode ter uma contribuição, olha só que interessante, do gânglio cervical inferior, assim como também pode enviar uma contribuição para o nervo frênico. Isso aqui eu já falei, né, que é a alça subclávia, que dá uma comunicação ou com o gânglio vertebral, quando ele não está fusionado com o gânglio médio, com o gânglio cervical médio. Então, mais uma vez, uma imagem esquemática mostrando o gânglio cervical médio, e aqui uma alça formada entre os dois. Eu já descrevi a trajetória disso, mas pode ocorrer essa alça aqui junto ao gânglio vertebral, como, por exemplo, as imagens do Néter e demais atlas de anatomia demonstram.
Aqui uma imagem mostrando então o nervo vago. E medialmente está essa anastomose, tá? Essa alça. Não confundir a alça subclave, então, com o nervo laríngeo recorrente, tá? Que está localizado medialmente essa estrutura também, tá? Aqui está localizado uma parte da alça. Parte anterior, parte posterior. Mais uma imagem, então, do livro de dissecção. E essa é a última imagem da aula, mostrando, né, uma dissecção muito profunda do pescoço, né, que é o ligamento longitudinal anterior, o músculo longo da cabeça, do pescoço. E olha só, em vermelho aqui nós temos o nervo carotídeo interno, certo? Em verde, o primeiro aqui em 19, o gânglio cervical superior se comunicando com o gânglio cervical médio, e aqui não dá para ver direito, mas do outro lado a gente consegue ver o gânglio cervical inferior, o gânglio estrelado. Bom, minha aula termina por aqui, espero ter contribuído para o entendimento de vocês, espero não ter acelerado muito, porque será uma aula grande, e a bibliografia utilizada que eu estudo normalmente é essa daqui, certo? Agradeço a oportunidade e obrigado por terem me ouvido. E desculpa qualquer coisa se eu correr muito. Deixa eu ativar aqui também minha câmera, André. Estão me vendo? Estou aparecendo aí, não? Deixa eu só colocar aqui. Ótimo. Fala, galera. Parabéns, André. Show de bola, hein? Muito obrigado, professor. Completa, massacrou, pô. Eu achei que eu falei até pouco. Não, bom demais, bom demais. Parabéns. Show de bola. Desculpa não ter te apresentado, Muito rapaz. Eu estava obrigado. acompanhando meu áudio aqui. Eu perdi a fonte do meu notebook, tive que usar aqui celular, agora estou com o computador da minha esposa aqui. Parabéns e obrigado pela tua Eu tive um participação, monte de tá? problema técnico aqui também. Muito obrigado, professor. Agradeço a oportunidade. Valeu. Bigode bonito, hein? Parabéns. Tá curto. Você tirou o seu até? Tirei, rapaz. Minha mulher brigou, tive que tirar. Justo. Covid não Tá pode ficar de certo. bigode. Tá certo. Gente, dúvidas aí pro André? Vambora. Estou aberto a dúvida aqui. Só tirar da apresentação, então. André, Juliana perguntando aqui. Fiquei na dúvida se a raiz superior da alça cervical possui fibras nervosas e hipoglosso também. A raiz superior da alça cervical? Isso. Raiz superior... Não. C1 vai emitir uma parte, né, da raiz superior da alça cervical e vai emitir ramos para o gênio glosso e para o tireoide. Gênio glosso não, perdão. Genioide e tireoide. Ele não vai ter contribuição direta com o nervo hipoglosso, né? Na peça vai parecer que vai estar tudo junto. Eu falo da seguinte maneira, né? Eu falo o seguinte, que anatomista, ele é burro, sabe? Ele descreve, ele não precisa pensar. Para a gente, anatomista, a raiz superior cervical sai do hipoglosso. Ponto. Anatomista. Parece, né? Mas para o fisiologista... Mas a fisiologia não mostra isso, né? Mostra isso. C1 pega carona no hipoglosso, só pega carona. Então, parece que sai dele, mas não sai. Tá vendo ali? Na fotinha tá bem especificado isso. Tá? Numa peça, a gente vê que eles são unidos, né, por uma alça fibrosa, mas a gente com o dedo mesmo a gente consegue retirar isso, entendeu? No laboratório evite fazer isso, porque fica tudo muito solto, né? Mas assim, espero ter respondido também a pergunta. Né, no caso da inexistência... Não sei se o professor concorda. Concordo. Não, faz isso não. A gente chama de nervo de Horst, né? Quando o cara vai abrindo assim, vai dissecando, né? Nervo de Horst. André, no caso de inexistência do gânglio vertebral, de onde sairiam seus ramos? Pergunta do Pedro Afonso. Não escutei. Deixa eu tentar ver. Vê o chat aí. Na ausência do gânglio vertebral, sairiam do gânglio cervical médio, provavelmente, porque pelo que eu li, a maior frequência de fusão do gânglio vertebral é com o gânglio cervical médio. Aí então sairiam do gânglio cervical médio.
Poderia, por favor, repetir as alças do plexo cervical, ramos superficiais? Claro. Deixa eu colocar aqui de novo no slide. Sim, Pedro, isso é um. Pedro, isso é um. É isso aí. Qual parte especificamente? Ela quer que eu repita todos os nervos ou eu posso repetir? Não, é da. Ela pediu para repetir da parte superficial. Tá. Isso é uma divisão didática, né? A gente não vê muito isso. É parte superficial porque fica localizado superficialmente, né, aos nervos mais profundos, né, que são motores, principalmente, e proprioceptivos dos músculos. A parte superficial é dada principalmente por essas alças aqui, ó, de C2, C3, C3, C4. Os nervos que saem, né, da parte superficial são esses aqui, ó, nervo occipital menor, nervo auricular magno, cervical transverso e supraclavicular. Mas assim, o que eu posso explicar mais, assim, que eu poderia repetir? Qual é a pergunta especificamente? Repetir as alças. Repetir as alças do plexo cervical, ramos superficiais. Acho que ela se refere à alça como as conexões dessas ligações C2, C2, C3, essas alças que você falou anastomóticas. Então, a parte superficial do plexo é dada principalmente, né, pelas alças média e alça inferior, certo? Aqui entre C2, C3, C3 e C4. Lembrando que C2 vai dar o occipital menor, C2 e C3 vão dar, então, auricular magno e cervical transverso. Enquanto a alça inferior vai dar o supraclavicular. Numa peça, a proximidade do que a gente vê é essa dissecção aqui, quando há uma dissecção superficial, certo? Então, C2 vai emitir esse ramo aqui, que é chamado de occipital menor, não confundir com o occipital maior, que é outro nervo sensitivo da nuca também, mas é dado pela raiz dorsal de C2, e nem com o occipital terceiro, que é outro nervo também que está pela brincadeira aqui, mas não é parte do plexo. C2 e C3, então, vão emitir outro ramo aqui, para a parte posterior aqui da orelha e parte da glândula parótida, que é o chamado nervo auricular maior, ou auricular magno. Este nervo aqui. Ainda C2 e C3, a gente vai ter, ó, o nervo cervical transverso. A alça anastomótica inferior, C3 e C4, vai emitir um nervo supraclavicular. Agora eu vou falar dos ramos de cada um. Os livros não abordam muito a divisão do nervo occipital menor, tá? Na peça, geralmente, a gente vê uma árvore de divisão, assim. É bonito de se ver. O nervo auricular magno, ele vai possuir divisão anterior e posterior, né? Uma setérica, ou então parotídea, né? Que vai para essa região aqui. E uma região posterior, né? Um ramo posterior, ou ramos posteriores, que vão para a região mastóidea, aqui parte posterior do pavilhão auricular. Lembrando que ele inerva também a cúpula e ele contribui, né, com a inervação, por exemplo, do canal auditivo e até uma parte da membrana timpânica, que é chamada área de Ramsay-Hunt. E o livro do Menezes, isso eu nunca tinha lido, a não ser no livro de neuroanatomia lá do Menezes, ele pode vir até o zigomático, isso eu nunca tinha visto. Existe ainda a contribuição dele para o plexo da própria glândula parótida, tá? Mas isso eu acho que pode ser abordado em outra aula, em outro momento, não sei. Mas então, o auricular magno ele possui, né, ramo parotídeo, né, principal, auricular e mastóide, a grosso modo. O cervical transverso, que é proveniente da raiz média, né, C2, C3, vai possuir ramos ascendentes, vão vir para essa parte inferior aqui da mandíbula, vai inervar toda essa parte aqui inferior, quase que em conjunto com o nervo mentoniano. Eu já tentei achar isso em dissecção. É muito fino, não achei, mas acredito que isso aconteça, essa anastomose. Parte também aqui, ó, submandibular. Enquanto os ramos
descendentes do nervo cervical transverso vão até a parte aqui da linha média, mais ou menos, parte anterior do pescoço, lateral do pescoço, até mais ou menos aqui essa região da incisura jugular também, tá? Uma região que é tanto dele quanto do supraclavicular. Lembrando que o supraclavicular vem da alça anastomótica inferior, C3, C4. E ele possui ramos anterior, médio, posterior, ou então medial, intermédio e lateral. Se você pegar uma imagem que mostra dermátomos, por exemplo, você vai ver que a parte vinda de C3 e C4 vem até a parte superior aqui, ó, do tórax, mais ou menos, e ombro. É justamente a parte que é dada pelo nervo supraclavicular e seus ramos, medial, intermédio e lateral. Vem mais ou menos até a parte aqui superior do trapézio. Vale ressaltar o seguinte, são nervos superficiais, ou seja, retirei a pele numa dissecção, estou vendo tecido subcutâneo, esses nervos vão estar entremeados ali. E vale ressaltar outra coisa, na parte anterior do pescoço a gente tem um músculo cuticular, que é esse músculo aqui, olha só, o músculo platisma, que tem a mesma origem embrionária dos músculos da mímica facial. Ou seja, os nervos que vão para a região dele vão estar entremeados com fibras musculares. Se eu retirar esse músculo, corre risco de eu retirar boa parte desses nervos, tá? Então são nervos superficiais, não só didaticamente, né, mas por essa questão. Além disso, a emergência deles, ó, é na borda posterior desse músculo aqui, esternocleidomastoide. Você pode segurar esse músculo aqui, ó. Ele vem desde o processo mastoide e tem duas inserções aqui, né? Tanto na parte external da clavícula quanto aqui no externo. Por isso que o nome dele é esternocleidomastoide. Respondi a pergunta? Acho que sim. Carolina, respondido? Professor, posso aproveitar e fazer um comentário? Pode, deve. Primeiro, eu queria parabenizar o André, que deu uma aula excelente, completa. Eu, particularmente, quando estava na Morf1, professor, para quem não me conhece, sou Paulo Rogério, estou no 9º período da medicina e sou diretor, um dos diretores e agora presidente do Núcleo de Anatomia Humana e Comparada. E aí eu estava ajudando o André para poder organizar a aula. E aí o que eu queria comentar é o seguinte, quando eu estava na Morf1, muitas vezes eu vi o professor descrevendo a anatomia e eu não conseguia ter uma dimensão prática de como que isso poderia ser aplicado. Aí eu só queria contar uma história bem breve, mas para vocês entenderem. Eu falo da síndrome de Claude-Horner, da Pois síndrome de Raynaud. Um pouquinho de clínica também para poder, né, dar uma incrementada aí nessa aula, né? Que foi muito completa. Cara, minha aula tá com 120 slides. Eu tive que retirar esses slides de clínica. Se quiser, pode falar aí. Pois é. Eu vou comentar só uma história que eu vivi pessoalmente. Professor, você imagina o seguinte, professor. Você está num plantão lá no Alberto Torres, em São Gonçalo, às 2 ou 3 horas da manhã, e aí chega um homem, era um homem de uns 36 anos, próximo disso, e ele sofreu um acidente de moto. Ele teve a orelha dele, depois eu posso até mostrar uma imagem para vocês, deixa eu aproximar aqui. Ele teve a orelha dele aqui na região posterior ao lobo da orelha, toda cortada. E abriu isso aqui, abriu para trás. Abriu como se fosse um livro. A orelha dele abriu assim, por dentro. A parte interna, a parte externa aqui da orelha, mas aqui essa região mais interna, abriu como se fosse um livro. E aí, quem que o médico mandou lá para poder suturar? Eu. E aí eu fui tentar fazer uma anestesia naquela orelha. E a dificuldade para conseguir entender como que eu conseguiria fazer aquela anestesia, professor, porque eu já não lembrava, já de muito tempo, como é que funcionava a inervação da orelha, do ouvido, do pavilhão externo. Fala, André. Quer falar aí, André? Não estou te ouvindo, André. O que aconteceu? E aí, vago, glossofaríngeo, facial ou qual que você bloqueou? Qual que você bloqueou? Glossofaríngeo, vago, facial ou então auricular magno? Então, eu estou fazendo aqui uma confissão. Na hora, nervo de Arnold, que é aquele que vem lá do vago? Não, eu estou fazendo uma confissão para você. Na hora eu fiquei perdido, porque justamente eu não tinha prestado uma atenção decente nessa parte aqui da aula. Aponta aí para a gente, de novo, o auricular
o auricular magno e o occipital menor. Esses dois nervos aí, eu não tinha conseguido fazer uma boa anestesia, porque eu não lembrava desse ponto de Erb. É ponto de Erb, né? Ponto de Erb é justamente aqui, ó. Que é na iminência desses nervos. Eu gastei quase, eu acho que eu cheguei no limite da toxicidade da anestesia, professor, de tanto anestésico que eu coloquei naquela orelha, tentando fazer anestesia decente. E eu poderia ter simplesmente vindo aqui no ponto de Erb, ou algo próximo disso, feito uma anestesia com pouco anestésico, sem intoxicar o paciente. Ele não teve intoxicação, tá? Para deixar bem claro. Mas eu poderia ter chegado nesse ponto aqui que o Noah falou, que o André falou. E aí é a aplicação daquilo que a gente está vendo. A gente conhecer bem a anatomia dessa região vai nos proporcionar conseguir fazer uma boa anestesia e conseguir, enfim, gastar menos anestésico, conseguir fazer uma anestesia mais eficiente. Eu tive que repetir a anestesia 2 vezes, professor, porque eu não sabia direito a inervação da orelha naquela situação. É um comentário assim que acho que vale muito a gente prestar atenção nessas questões. É importante mesmo. Faz diferença. André, Aí, você quer gente, falar também, André, do tumor de Pancoast? Ah, pode falar, cara. Ah, você tá Tinha que ter com uma a imagem disso aqui. não tem a imagem do tumor de Pancoast, mas tem do gânglio estrelado, né? O pessoal talvez não conheça, não sei se já ouviram falar, de um tumor que dá no ápice do pulmão direito. Esse tumor, ele cresce aquela região e faz uma compressão, tem um movimento de massa, e faz uma compressão do gânglio estrelado. Conseguiu achar o gânglio estrelado? Fica ali no ápice do pulmão direito, onde o André está marcando, ó. Fica próximo ali, mas fica no pulmão. Ele faz uma Profundamente, né? compressão daquela região. Oi? Fica mais ou menos aqui, ó. Fica aqui, ó, nessa região. Mudou o slide aí. Consegue mostrar lá o gânglio estrelado? E aí faz uma compressão lá do gânglio estrelado. E como o André bem mostrou, existe uma comunicação, uma inervação bastante rica que sai daquele gânglio estrelado, que dá a síndrome de Claude-Bernard-Horner. Para quem nunca ouviu falar, aí ó, mostrando então o gânglio estrelado, existe então um tumor que pode acontecer no ápice do pulmão direito, e aí um movimento de massa que vai comprimir justamente aquele gânglio ali que ele está apontando. E aí, como, André, acho que você melhor do que eu vai conseguir explicar essa fisiopatologia aí, como funciona os sinais clínicos que vão dar. Mas você tem um aumento... Professor, me corrija se eu estiver errado aqui em alguma coisa, viu, professor? Mas você tem um aumento... Aí, ó, essa imagem aí mostra perfeitamente. Não é aquela ali mesmo. Acho que aquela ali mesmo mostra bem, fica até mais didático. Volta naquela outra imagem ali. Isso. Você tem, então, olha lá. Por uma compressão, então, desse gânglio estrelado, você vai ter um processo que vai ascender, vai ter um estímulo simpático que vai aumentar. Eu estou certo? Se eu estiver errado, você me corrige, André. Você vai ter uma queda da pálpebra, que é feita por essas fibras aí, pós-ganglionares. Você vai ter uma pequena queda da pálpebra. Você vai ter... Aí a pupila vai dilatar por um aumento desse estímulo. Esse SCG é o quê? Você não vai ter midríase, você tem miose. Perdão, ao contrário. Não, diga. Explica aí, pode explicar. Melhor do que eu, você vai poder explicar. Não, como eu até botei isso aqui, olha só. Aqui, cadê? Essa parte aqui, ó. É só porque o programa está na frente. A gente tem a interrupção, né? Desse trajeto aqui. Então, assim, a parte simpática, que é emitida pelas fibras pós-ganglionares, né, dessa cadeia simpática, né, como a gente viu, ela é responsável justamente, ó, pela dilatação da pupila. Então, mesmo após uma retirada de estímulo luminoso, a gente teria que ter a dilatação, né, da pupila, ou seja, a midríase. O que essa síndrome vai fazer é manter uma miose. Por quê? As fibras
parasimpáticas que chegam ali na eridada pelo núcleo do óculo motor, que está localizado aqui em cima, que tem um nome bonito, né, que é núcleo de Erdinger-Westphal, uma coisa assim, elas vão continuar sendo emitidas para a íris, certo? Além disso, essas fibras parasimpáticas que vão lá do gânglio ciliar atingem o músculo levantador da pálpebra. No momento que ele tem, né, função de levantar mais ou menos 3 milímetros por aí em condições normais a pálpebra. Se ele tem seu relaxamento, você tem uma queda parcial da pálpebra superior. Isso são poucos sinais, né? Porque pode dar anidrose a nível cervical, essas coisas assim. Síndrome de sinal de Raynaud, né? Que é vasoespasmo nos membros superiores. Entre outras várias coisas, né? Na verdade. Mas é muito interessante a gente observar como que tem essa aplicação clínica. Porque a gente vai dar plantão quando a gente formar, a gente vai dar plantão em emergência, em outros lugares, e a gente pode se deparar de repente com alguém assim, no corredor, ou então algum familiar nosso, algum amigo nosso que começa a apresentar esses sinais, às vezes passa despercebido, e se a gente tem um bom olho clínico, a gente bate o olho e começa a suspeitar, opa, está tendo alguma compressão do gânglio estrelado, essa pessoa pode ter algum problema, melhor fazer uma avaliação, de repente uma tomografia, para ver se não tem algum tumor no pulmão, algum efeito de massa naquela região. Mas era só esse comentário mesmo, professor, eu queria fazer. E achei brilhante aí a aula do André, não teria mais nada a acrescentar. Tem mais alguma pergunta? A gente falou isso numa aula que a gente discutiu o caso, síndrome do Clobernar também a gente encontra em avulsão do plexo, né? Em criança que manobra do parto faz esforço, né, de tração da cabeça, você também tem. E é o que o André falou aí, é a contribuição do gânglio vertebral para o gânglio de Westphal, né, de Weidinger-Westphal, e também para o elevador da pálpebra, né? Da anidrose de face, é muito comum na anidrose de face, hemiface, né? Uma hemiface que não tem sudorese, e também no pescoço, como ele falou. E interfere às vezes na conexão simpática. Vasoespasmo também, né? Vasoespasmo. Porque se fica um hiperestímulo nos ramos simpáticos que vão para o membro superior. Então faz um vasoespasmo, normalmente se nota na mão. Chama fenômeno de Renault, né? Porque você tem a pessoa fica com a mão roxa, principalmente quando está estimulado pelo frio, né? Principalmente. E é muito diagnóstico diferencial. Para quem não sabe, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas comuns a diversas doenças. Esse é o conceito de síndrome. Então, quando eu falo de síndrome, não é uma doença de Clobernar-Horner. É uma síndrome, ou seja, está relacionada à avulsão traumática de plexo, está relacionada à neoplasia de pulmão, está relacionada à neoplasia cervicais, enfim. E aí vai. Qualquer processo expansivo que comprima o gânglio vertebral, ou traumático, comprima lese o gânglio vertebral, você vai ter a síndrome, né? E tem investigado. Tem um caso muito interessante, um cara que surgiu para mim quando eu era residente no ambulatório, e ele veio para consulta com uma dor no ombro. Era queixa dele. E a gente custou a diagnosticar porque ele usava aqueles óculos Amber Vision, aqueles óculos que ficam escuros no ambiente fechado, e ele estava sempre de óculos. Então, na verdade, em todo o exame que a gente fez com ele, em nenhum momento a gente olhou o olho dele. Até um dia que ele chegou lá, ele foi fazer alguma coisa, o óculos quebrou. Quando eu olhei para a cara dele, eu falei assim, caraca, você sempre teve essa pálpebra caída aí? Ele não, começou exatamente agora, um mês a pouco, quando eu comecei a ter esse dor no... Tava lá, mataria o diagnóstico. Deve ter pedido um monte de exame, deve ter demorado pra caramba, e era só bater o olho no olho dele, né? Mas a gente não viu o olho dele. Né? Discoria também, né? Que pode dar. Pode dar discoria. Ele acabou falecendo, um tumor de Pancoast, um tumor de Pancoast, um tumor de ápice pulmonar. Era um tumor de Pancoast, quando ele foi ver já tinha invasão da via cava superior e era intratável do ponto de vista cirúrgico e acabou falecendo. Mas foi um aprendizado. Então, vamos encerrar por aqui então. Agradecer, Paulo, aí, por ter participado da organização. A próxima é tu, hein, Paulo? Domingo, hein? Muita expectativa, hein? Presidente do núcleo, tem compromisso. Prepara-se por direito aí. Ih, rapaz, vou ter que passar meu aniversário. Sábado é meu aniversário, eu vou passar sábado estudando. Beleza. Parando a aula. Essa foi a última aula de cabeça e pescoço. A gente vai passar para membro inferior. E se não voltar lá na UF, a gente acaba a disciplina daqui a pouco. A gente acaba todos os assuntos da disciplina. Aí a gente começa a jogar sueca, tá?
Pô, então me chama aí, professor, para jogar sueca. Não, tem ouvido interno, ouvido médio, Boa, Ih, boa. então, plexus carótico timpânico, coisas pequenininhas aí. Beleza. Ó, Tamo aqui, junto. ó, que beleza. Aqui, ó, já tá até na imagem. Aí, professor, já viu que dá para chamar o André de novo, hein? Vamos chamar. Agora tá no grupo, André. Valeu. Galera, obrigado aí para vocês, tá? Boa noite de Valeu, descanso tô aí. ligado aí. Valeu, Paulão, fez professor. aniversário antecipado, tá? Obrigado, professor. Valeu. Um abração a todos aí. Fiquem com Deus. Até domingo. Até. Um abraço. Vem aqui.